Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji, estou acompanhado, muito bem acompanhado, neste nosso programa, os pastores Silvio de Oliveira, pastor Edson de Faria e pastor Elcio Fossa. Como é que estão, meus irmãos? Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Bem-vindo a quem está nos assistindo, está nos ouvindo. E a nossa expectativa é que Deus fale a você. Amém, amém. Pastor Silvio. Muito bem, pastor Kenji, pastor Elcio, pastor Edson. Muito bom estar de volta aqui. Eu que tive uns dias aí afastados, agora estou tendo essa alegria de estar junto com os pastores. 100%? Quase. Sentimos a falta, né? Exatamente. Obrigado, vocês são meus amigos. Pastor Elcio, nosso convidado especial. Muito bem, muito prazer em estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande. Obrigado pelo convite, Voltar aqui a esse programa tão querido. E vamos aprender juntos, a respeito de Apocalipse, mais uma igreja das cartas às igrejas de Apocalipse. Amém. Deus abençoe vocês e a todos nós. Amém. Quero agradecer o carinho da sua audiência, quero dizer a você que nós todos estamos utilizando máscara, porque é um ambiente fechado, E você sabe que essa situação da pandemia, infelizmente, ainda persiste. Isso requer que nós continuemos a orar e pedir a Deus que sare a nossa terra. Estamos conversando, batendo papo a respeito das cartas às igrejas da Ásia, baseados aqui no Apocalipse. Agora nós vamos considerar a sexta igreja, é isso mesmo, pastor? A igreja em Filadélfia. Pastor, o que dizer de Filadélfia? Bom, nós estamos seguindo mais ou menos o pensamento dispensacionalista. Certo. Uhum. Então, essa igreja de Filadélfia, ela está representando um pensamento do sexto período, da sexta igreja, vamos dizer assim, histórica, Na história da igreja, dividida em 7 períodos. Dividido em 7 períodos, E esse período é chamado da igreja missionária. E houve grande despertar, Nós, os estudiosos, dividiram praticamente em 3 pontos importantes nesta divisão, Eles chamam na primeira, eles estão chamando de um despertar que influenciou a igreja congregacional e presbiteriana. Isso já dentro dessa interpretação dispensacionalista. Mas voltando lá ao primeiro século, pastor, como era a cidade de Filadélfia? Então vamos falar um pouquinho sobre a cidade, Topograficamente, ela tinha muito terremoto. Então existe, historicamente falando, era um terreno que existia ali muito terremoto. E essa cidade foi mais ou menos de 160 a 140, foi a fundação dela, antes de Cristo. Antes de Cristo, E eles tinham lá um deus, o deus do vinho, Dionísio. Dionísio, ou Baco, O Baco, que era o protetor da cidade, e ela foi realmente, se não me falha a memória, no ano de 17 antes de Cristo, houve um grande terremoto ali, e praticamente a cidade foi exterminada com aquele terremoto. Mas nós estamos observando que hoje a cidade chama-se Alaşehir. Na Turquia, na Turquia, Turquia, E o nome considerado é Cidade de Deus, enquanto Filadélfia era chamado de Amor Fraternal. Amor Fraternal. Então nós temos esse contexto. Era uma cidade
rica. Rica também? Assim, rica também, né? E tem uma propagação muito grande da cultura da língua grega. Tá. Né? Então, se nós olharmos depois no texto que nós vamos comentar, vamos ver que tem uma porta aberta, né? Entendi. Então, nesse sentido também, eles tinham esse tipo de vantagem dessa cultura que estava sendo colocada lá, especialmente a grega. E nós estamos tratando, se você quiser nos acompanhar, está em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo de número 7 até o 13. Até o 13. 7 a 13. E qual a característica da igreja que estava aí, pastor, nessa cidade em Filadélfia? É interessante que é a igreja que recebe elogio. Né? Só elogio. A segunda igreja que recebe elogio. A primeira foi a foi Esmirna. Esmirna, né? Esmirna. E essa aqui agora também recebeu um elogio muito grande. E Jesus Cristo estava, inclusive, tendo o seu louvor através desta igreja. Né? E nós podemos falar que, segundo os estudiosos, essa igreja parece que era a mais jovem das 7. Né? Então, alguns estudiosos colocaram isso, que era uma das mais jovens delas, né? Certo. E que ela enfrentava problemas partidários, né? Problemas daqueles que eram devotos ao deus Dionísio, né? Dos próprios judeus. Que aqui fala de uma sinagoga de Satanás, né? Nós vamos depois... Foi mais ou menos o que aconteceu também com outra igreja, né? E lá está dizendo quem era a sinagoga de Satanás, né? Aqueles que se diziam judeus e não eram judeus, né? Estavam mentindo, certo. Né? E isso trazendo para os nossos dias, quanta gente está dentro da igreja se dizendo crentes e não são, né? Estão ali mais atrapalhando do que ajudando. Cada vez que a igreja quer desenvolver, parece que existe eles querem uma oposição muito grande, né? E aqui também fala, pastor, que essa igreja tem pouca força, né? Jesus mesmo disse que você tem pouca força. Exatamente. Então, voltando um pouquinho só, quando Jesus pede para João mandar a carta, ele não quer o versículo 7, né? Ele coloca 3 coisas importantes ali nesse versículo. Ele diz que quem está mandando é o santo verdadeiro. Né? Ele está colocando também que é aquele que tem a chave de Davi. E coloca também, como terceiro ponto, aquele que abre e ninguém fecha. Né? Então, se nós olharmos, quando fala o santo verdadeiro, praticamente está dando o título, dizendo que Jesus Cristo também é Deus. Sim. Santo e verdadeiro. Né? Então, não tem como você separar a pessoa Jesus Cristo de Deus. Da divindade. Da divindade. Então, realmente Jesus Cristo é Deus. Né? Deus. Isso nós não podemos negar. Né? Ele coloca também que vai dizer que no versículo, ele é bom, o versículo 7, né? Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Significando o poder que Jesus Cristo tem. Né? Então é significativo que Jesus diga à igreja, né? Eu tenho posto diante de você uma porta aberta. Uma porta aberta. É uma porta que ninguém pode fechar. E em tese, essa porta aberta é a pregação do evangelho que uma igreja fraca, mas que ela pregava o evangelho. Né? Entendi. Então ela dissimulou, desenvolveu o evangelho mesmo sendo fraco. Mesmo sendo fraco. Vem de encontro àquilo que Paulo fala, né? Na fraqueza é que eu sou forte. Professor Elcio, lendo esse texto aqui, dessa carta à igreja em Filadélfia, e quando a gente vê uma igreja assim, que o próprio Jesus reconhece que a igreja não tem força, mas ele aprova, né? Qual é a sua visão, qual é a sua impressão? Eu entendo que poderia ser uma igreja diante do texto. Aliás, as características dessa igreja é o que alegra o coração de qualquer pastor, né? Verdade. Só a abertura aqui, pensando no texto, eu diria gramaticalmente, tantas verdades aplicadas a uma só igreja. Eu queria estar lá, né? Esse anjo, que ele se refere ao anjo da igreja em Filadélfia, qualquer um de nós gostaria de ser.
Eu penso que uma igreja fraca, ela pode ser considerada uma igreja, talvez para aquela época uma igreja, como ela tinha muita oposição dos judeus, talvez ela fosse uma igreja com não muitas pessoas também. Eu posso entender que uma igreja com poucas pessoas em força humana, mas com uma qualidade espiritual muito grande, uma força espiritual muito grande, né? Quando ele diz, aquele que abre ninguém fecha, aquele que fecha ninguém abre, mostrando verdadeiramente a santidade, a verdade, mostrando o reino que o Senhor iria trazer, né, para nós, dizendo, olha, sou eu que abro, sou eu que fecho, e eu vejo em vocês espiritualidade bastante para entregar as chaves dessa porta, né? Então não é por força, não é empregando força que vocês vão abrir a porta do reino dos céus, né? Mas por espiritualidade, por relacionamento comigo, com devoção, com entrega, que vocês vão conseguir entrar por essa porta que agora eu abro para vocês. Humildade, né? Humildade, né? Que é a virtude por excelência, né? Por excelência, né? Exatamente. Pastor Silvio, como é que a gente consegue imaginar, enfrentar uma sinagoga de Satanás? Interessante, pastor, que eu estava observando esse texto aqui, esse versículo, e aqui nós vemos o amor de Deus, né? O amor incondicional, porque Jesus Cristo, sendo nosso Deus, nosso Senhor, Ele dá oportunidade, mesmo àqueles que estão em contrariedade com o Evangelho, com a palavra, porque Ele diz assim, que são mentirosos, mas farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Ou seja, Deus, de uma certa forma, Ele dá oportunidade para todos, Ele dá oportunidade através do seu amor. E o seu amor também não quer dizer que não seja disciplina. Então, Deus, Ele ama, Ele disciplina quem Ele ama. Então, eu creio que Ele está dando uma oportunidade até para aqueles que, mesmo ali, hoje que nós imaginamos, talvez a igreja de Filadélfia, comparada à igreja aos Filipenses de Paulo, é uma das igrejas assim, que recebe muitos elogios, né? Então, eu imagino que seria uma igreja que não tinha problema nenhum, talvez, mas aqui está mostrando que não. Sim, que tinha problema, mas que o amor de Deus, que é incondicional, estava acima de qualquer problema. Amém. Eu vejo isso. Amém. Só apenas comentando, pastor, o versículo 8, ele vem bem de encontro àquilo que nós falamos, né? Porque ele está dizendo aqui, conheço as tuas obras, e vai dizer, posto diante de ti uma porta aberta. Isto dá a entender para nós que é a oportunidade de pregação do Evangelho. Então eles tinham realmente a porta aberta, embora pequena, assim, mas eles queriam até cercear isto, mas pela fé, podemos falar assim, eles estavam realmente pregando o Evangelho. Tá certo. E vai dizer, tem pouca força. Sim. Aparentemente é uma igreja, como o pastor Elcio disse, pequena, né? Mas a força, por isso que eu se relacionei com Paulo, dizendo que na fraqueza é que somos fortes, né? E ele vai dizer também que a igreja é fiel ao Senhor. Embora tudo aquilo que estavam passando, eles estavam sendo fiel, estavam pregando o Evangelho. Por isso que é uma igreja que recebeu elogio, né? Pastor, é assim, quando Jesus fala da recompensa aos crentes em Filadélfia, ele trata de 3 nomes aqui. Veja só, versículo 12. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o vencedor, né? Sim. O nome do meu Deus. E também o nome da cidade do meu Deus, né? E depois ele vai falar assim, e também, vinda da parte do meu Deus, o meu novo nome. Então são 3 nomes. São 3 nome coisas do meu que Deus, tem. Nome da cidade e um novo nome. Como é que a gente interpreta dentro isso? da posição que eu avaliei ao vencedor, né? Faloei coluna no santuário do meu Deus, né? Que ele está dizendo. É um simbolismo, que pelo menos é dentro do meu entender, é um simbolismo da promessa do lugar em que o vencedor vai ocupar. Certo. Né? Então tem lá como se fosse um pódio, né? E o vencedor vai ocupar o primeiro lugar, o lugar mais alto naquele pódio, né? Então que ele será admitido no reino de Deus. Esse é o pódio que nós podemos, todos nós almejamos, né? Sim. Ele vai dizer também que ele gravou, né? Gravei sobre ele o nome do meu Deus. Também é um símbolo de posse, né?
Deus, o nosso Deus tem a nossa posse. Então, Satanás poderia até querer a nossa posse, mas pelo sangue de Jesus Cristo, essa posse foi transferida para Jesus Cristo, né? Então, eu entendo realmente que a besta não vai ter poder nenhum sobre nós, né? Sobre os salvos. E vai dizer também lá na frente, né, o nome da cidade, né? Que também entendo ser um simbolismo, né? Para expressar a cidadania que nós teremos na Nova Jerusalém. Né? A Nova Jerusalém. E quando vai falar também do novo nome, quando Cristo vier como poderoso e como conquistador, ele terá o nome escrito que ninguém sabe, nem ele mesmo sabe. Né? Mas eu estava olhando num texto, né, e eu achei como se fosse uma pista. Não quero nem falar nenhuma heresia aqui. Mas no versículo no Apocalipse 19, 16, diz lá, tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós podemos não saber o nome dele, né? Mas nós sabemos que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É interessante essa questão do nome, né? Porque quando nós conversamos sobre a igreja em Pérgamo, nós aprendemos que nós vamos receber um novo nome, né? Fala sobre até a pedrinha branca. Isso, né? Com a pedrinha branca. Então, os crentes vão receber um novo nome, o nome de Deus vai ser gravado em nós, o nome da cidade em nós também. E Jesus também vai apresentar um novo nome. Né? Como é que o irmão, pastor Elcio, encara isso? Pô, vai ter um novo nome, não vai ser mais Elcio. Esse é um dos mistérios de Apocalipse, né? É uma questão bastante difícil assim da gente compreender. Mas eu creio mesmo que se tudo vai se tornar novo, os nossos nomes serão novos também. Creio que viveremos num lugar extraordinário, essa nova Jerusalém, onde o Senhor há de nos governar, e o nome caberá a Ele. Né? É Ele quem vai nos dar esse nome, é Ele que vai nos dar essa nova identidade em Cristo agora, para viver a eternidade ao lado do Senhor. É isso que eu penso. Muito bem. E apenas lembrando, pastor, que houve um comentário seu, inclusive, falando da pedrinha branca. Sim. Né? É como se fosse uma entrada, né? Sim, um convite, né? Um convite que o ingresso, recebe. O ingresso, né? Está aqui. No próximo domingo teremos lá aquele caldo nas senhoras, né? Temos o convite, né? Compramos o convite. Então, para você receber, tem que entregar. Para você entrar, a pedrinha branca estará com o teu nome. Novo nome, né? Novo nome. A gente vai pegar assim, mas sou eu mesmo. É o novo nome, né? Deve ter até foto, né? Pastor Silvio, esse novo nome, né? Que a gente vai receber, né? O nome de Deus que vai ser gravado em nós, né? Qual a sua impressão também sobre isso, pastor? A minha impressão é das melhores possíveis, pastor. Vindo de Deus ainda, olha, porque nós vemos na Bíblia, Deus fez isso, né? Jesus fez com Pedro, né? Que disse, tu és Pedro, mas Simão, né? Pedro, mas ele disse para Pedro, disse para Paulo, quando era Saulo, mudou o nome. No nosso caso, eu imagino assim, porque biblicamente, no judaísmo, eles colocavam o nome de acordo, né, com a situação, a circunstância, e geralmente o nome de Deus era colocado. Por exemplo, Daniel, né? Terminação El, né? El, então, não vai precisar ser El, mas com certeza vai ser um nome que vai significar muito. Maravilhoso. Deus é maravilhoso, pastor. Deus faz tudo perfeito. Perfeitamente. O Elcio começa com El, pode finalizar com El, né? Eu acho que o nome vai mudar. O Senhor há de ter misericórdia. O meu também, né? Mas, Pastor Edson, veja, no versículo 11, aí uma pergunta talvez para todos nós, né? Jesus diz, venho sem demora. Já faz mais de 2000 anos, né? Que ele falou isso praticamente, né? 2000 anos. Ele não veio ainda. Como é que a gente... Mas virá. Né? E como é que a gente pode interpretar isso? Bom, quando ele fala venho sem demora, é a ideia que predomina em Apocalipse. Né? Essa ideia realmente predomina em Apocalipse. Que ele virá, e vai vir mesmo, né? A vida do Senhor em poder e glória. Isso nós podemos ter o contexto dentro da palavra de Deus. Antigo Testamento e Antigo Testamento e Novo Testamento, né?
e que vai ser um complemento da sua grande obra de redenção que vai ser estabelecida. Né? Então, na Bíblia já diz que alguns falam, mas falou que viria e não veio ainda. Né? Isso já dentro dos evangelhos. Né? Alguns podem falar isso hoje, mas a perspectiva que eu tenho, pastor, é uma só, uma palavrinha muito pequena e que nós temos que trabalhar em cima dela: fé. Essa fé que nós temos e que é originária de Jesus Cristo nos garante que Ele é um Deus que não mente. Amém. Tá? Amém. E se Ele não mente, nós devemos ter Confiar. confiança, fé, permanecer, né? E saber que Deus não desiste de ninguém, né? Então, dentro dessa fé que nós podemos... A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. Né? Amém. Tá então, certo. em cima disto, que podemos não ter explicação, mas sabemos que Ele virá. Amém. Amém. Pastor Elcio, como é que o irmão consolaria, confortaria alguém que fala, ô pastor, tá aqui, venho sem demora, mas tá demorando, como é que faz? Eu penso que esse venho sem demora, Deus, quando deu inspiração para que se fosse colocado isso no texto bíblico, né, no texto sagrado, considerando a possibilidade e a ideia de que Deus é atemporal. Eu penso que o tempo de Deus não é Cronos, né? O tempo de Deus independe da história, onde Ele é criador em Gênesis, né? E Ele que vai dar uma nova terra, novos céus, lá em Apocalipse. A palavra de Deus diz que um dia na presença do Senhor é como 1000 anos, e para o Senhor 1000 anos como um dia. Mas eu gosto muito dessa parte que diz assim, ó, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Aqui eu consigo ver assim essa parceria entre a vontade de Deus de nos presentear com a vida eterna, mas a responsabilidade que eu tenho de manter isso por um tempo que eu não consigo determinar. A impressão que eu tenho é que, além de ser uma palavra, venho em breve, uma frase atemporal, olhando para Deus, desse Deus construtor, desse Deus criador, que criou de onde nada existia, me parece que é como se Deus estivesse não testando, mas dizendo assim, mantenha, fica firme. Uma prova de fé. Exatamente, porque se Deus falasse assim, bom, eu venho daqui uma semana, quantas conversões não autênticas aconteceriam, onde nós não podemos medir, é claro, o Senhor há como medir, né? Mas eu penso que receber essa coroa que está dizendo aqui no texto, no versículo 11, é relacionamento, e para que a gente tenha relacionamento, nós precisamos também de tempo. Então eu penso que nesse contexto, onde Deus é atemporal, e não há um relógio de Deus para marcar tempo Cronos, que é o nosso tempo, pode ser que venha logo, e eu espero que sim, pode ser que demore um pouco mais. Fato é que, como o pastor Edson bem disse, aqueles que morreram no Senhor pela fé, nós os encontraremos, né? Assim que Cristo voltar, isso é um fato, é uma verdade para nós, Ele voltará. Amém. Ele prometeu e vai voltar. Amém. Bom, estamos chegando no final do programa, muito rápido, né? Pastor, sim, uma palavra para o nosso querido telespectador, ouvinte. Vocês que nos acompanham, é uma alegria tê-los conosco e olha, pode ter certeza, nós somos ricamente abençoados pela sua companhia. Essa questão da demora que o pastor comentou desse texto, né, nós estamos estudando, eu vejo a fidelidade de Deus, porque Ele é fiel. A palavra de Deus é fidedigna e ela se cumpre, independente do tempo. Fidelidade de Deus. Então, que vocês estejam conosco e aprendendo conosco através desse programa. Amém. Pastor Edson, uma palavra final para o nosso querido telespectador. Realmente é uma alegria ter você conosco. E o que eu posso falar é que devemos ser perseverantes e termos constância na palavra de Deus, né? Porque lá em Apocalipse 2:10 diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Pastor Elcio, uma palavrinha bem objetiva para o Que Deus abençoe todos que estão nos assistindo através desse texto tão lindo de Apocalipse, desse estudo tão dedicado, que o Senhor possa falar ao teu coração e de que a certeza de que Ele voltará e nos buscará seja cada vez mais concreta no teu coração, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Quero agradecer o carinho da sua audiência, quero agradecer a você que nos acompanha, né, nesses nossos bate-papos aqui,
sobre o Apocalipse, né? Estamos tratando aqui das cartas às igrejas da Ásia, né? E hoje lidamos com a sexta igreja. Espero que você tenha aprendido, tenha o seu coração edificado pelo Espírito de Deus, e espero encontrá-lo no próximo bate-papo. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa conceder a você os desejos do seu coração. E até o próximo programa, se assim o Senhor permitir. Amém. Até mais. Deus abençoe. Amém. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. EIP, Casa da Construção.